O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Obrigado a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. Mais uma vez nos reunimos no dia do Senhor para celebrar o mistério da nossa fé, para sermos instruídos na palavra, alimentados por ela, e também para sermos nutridos na Eucaristia, dom maior que o Senhor nos concede de celebrar neste domingo. Ao escutarmos as leituras de hoje da liturgia, fica uma mensagem muito nítida, muito clara para nós. Hoje o Senhor trabalha e nos ajuda a entender que, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos cultivar a humildade. É sobre isso que o Senhor fala hoje na palavra. Ele nos incita, Ele nos impulsiona a cultivar a humildade. O homem, por natureza, precisa buscar a humildade. Por isso, na primeira leitura de Eclesiastes, nós escutamos quando o autor do Eclesiástico diz: olha, Deus acolhe, Deus escuta a súplica do seu povo, Ele não faz acepção de pessoas, porque Deus na sua íntegra é humilde. E se nós viemos do coração de Deus, essa virtude também precisa estar presente dentro de nós. A humildade deve ser cultivada. Essa virtude não é para alguns. Existem dons que são particulares, que nem todos recebem, mas as virtudes de Deus é para todos, e a humildade é uma virtude para todos, e que eu devo buscá-la sempre, porque a humildade, ela me coloca diretamente com a salvação. O homem humilde, ele tem já por garantia a salvação, porque a humildade destrona tudo aquilo que leva o homem para distante de Deus.
Se eu cultivo a humildade, se dentro de mim habita a humildade, então eu não serei soberbo, eu não terei sentimentos de que sou melhores do que os outros, nem fico pisando em cima dos outros, me considerando superior aos outros, que sou mais perfeito ou talvez seja mais santo do que os outros. O homem que é humilde, ele reconhece em primeiro lugar a grandeza de Deus. O homem soberbo não. O homem soberbo reconhece a grandeza dele próprio. Mas o homem humilde, ele reconhece a grandeza de Deus. E reconhecendo a grandeza de Deus, o homem humilde reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade. Foi isso que Jesus partilhou conosco hoje no Evangelho, quando conta para nós a parábola daqueles dois homens, o fariseu, que era o homem perfeito, o homem cheio de virtudes, o homem que obedecia à lei de Moisés, que era rígido na obediência dos mandamentos da lei mosaica, e aquele pobre cobrador de impostos que chega diante de Deus, mas reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez. E Jesus deixa muito claro no Evangelho de hoje: aquele que voltou justificado foi um cobrador de impostos, porque ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele foi um homem humilde. É essa virtude que nós precisamos cultivar dentro de nós. Quando eu trago para perto de mim a humildade, eu estou tirando todo sentimento de presunção, toda autossuficiência, eu tiro aquele sentimento que me considera superior, e aí eu piso nos outros, eu aí aponto o dedo para os outros, eu me considero melhor que os outros, mais puro, mais perfeito. Quando a gente cultiva a humildade, todo esse sentimento vai sendo deixado de lado, porque por natureza o pecado gera isso dentro de nós. Por isso, nesse domingo, o Senhor, com a palavra, quer nos fazer o convite a mergulhar profundamente em Deus, pedindo a virtude da humildade. O homem humilde tem por garantia a salvação, nos diz o livro de Provérbios, também o livro de Eclesiásticos. Então busquemos para nos aproximar cada vez mais da salvação que Deus propôs para nós. Nós devemos, pela virtude da humildade, ter uma relação natural com Deus. O homem humilde, ele possui uma relação espiritual natural com Deus. Como nós escutamos hoje no Evangelho, da boca daquele fariseu, ele chega diante de Deus e ele se orgulha. Mas ele se orgulha não porque ele faz tudo aquilo de livre e espontânea vontade. Se a gente presta atenção na oração do fariseu, ele faz tudo por obrigatoriedade. Ele faz tudo porque a lei manda, porque a lei ordena. Ele é um homem que jejua porque a lei obriga. Ele é um homem que paga o dízimo porque a lei obriga. Ele é um homem que foge das más inclinações porque a lei obriga. Mas não é uma naturalidade que flui do coração do homem, que é nato de nós. E o que agrada a Deus não é cumprimento da lei. Por isso que Jesus diz de maneira bem clara que aquele homem fariseu, ele cumpria a lei, mas ele não foi justificado. Ele não foi justificado porque tudo fazia pela sua presunção, tudo fazia para se mostrar. E a gente precisa ter muito cuidado para não confundir. Muitas vezes a gente exerce a dimensão da caridade não porque o nosso coração manda. A caridade não é simplesmente dar esmolas. A partilha não é a solidariedade, ela não é simplesmente um aspecto externo, mas é algo que nasce de dentro do coração. A oração do pobre cobrador de impostos foi uma oração pura, que nasceu do seu coração, o reconhecimento que parte aqui do coração. Então, o Senhor nos ensina hoje, na liturgia da palavra, que nós devemos buscar sempre o caminho da humildade. E aquele entendimento que tudo precisa começar aqui dentro de nós. Tudo precisa fluir aqui dentro do nosso coração. Caso contrário, nós não seremos justificados nem considerados em Deus. Se
Se tudo que fazemos não parte naturalmente do meu coração, é simplesmente uma ação que foge à realidade de Deus. Eu faço não porque eu quero fazer, não porque eu sinto bem fazer tudo isso, mas eu faço porque eu quero me mostrar. Eu ajudo alguém não porque eu me sinto bem quando eu ajudo, mas porque eu quero mostrar para os outros que eu ajudo. Isso não se justifica no coração de Deus. Segundo a palavra, hoje o Senhor nos propõe um outro caminho: deixar que a virtude da humildade possa gerar dentro de nós um coração capaz de se abrir à vontade de Deus. Não devemos ser como o fariseu, devemos ser como o publicano, capaz de se deixar tocar pela misericórdia de Deus. Nós pedimos nessa Santa Missa o dom da virtude da humildade. Senhor, eu não quero a soberba. Senhor, eu não quero me considerar superior a ninguém, mas eu quero me reconhecer diante de Ti, que sou um homem capaz de caminhar na Tua vontade. A graça de Deus nos acompanhe nessa Santa Missa, e que essa palavra que Ele nos deu possa nos fazer compreender e tomar uma decisão de mudar alguns aspectos da nossa vida, principalmente aqueles que estão relacionados à falta da humildade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, irmãos. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,